Salve, gente! Tá começando o Play na Perifa Podcast. Esta é uma ação do projeto Arte e Cultura nas Periferias, executado pela Casa Pequeno Davi, em parceria com a Cajamã. Tem um financiamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Fundo de Direitos Difusos. Hoje a gente vai trocar ideias sobre um assunto que está na linha de frente da transformação social. Como a arte que nasce da periferia pode entrar pelos portões da escola e mudar tudo por dentro. Play na Perifa Podcast. E para isso, a gente recebe 2 educadores que acompanham de perto as oficinas realizadas pelo projeto Arte e Cultura nas Periferias, dentro das escolas onde o projeto atuou, teve uma atuação. Primeiro, a gente quer dar boas-vindas para Ticiane Moura, que acompanhou de perto, a experiência realizada pelo projeto na escola em Campina Grande. Ela tem 45 anos e atua como profissional de educação física, formada pela UEPB. Tem formação em vivência em dança de salão e ginástica rítmica, além de algumas práticas de luta como jiu-jitsu. Em 2013, ela iniciou como professora de educação básica na rede estadual de ensino e desde 2022 vem atendendo também como terapeuta da medicina tradicional chinesa, a acupunturista. Então, seja muito bem-vinda, Ticiane, ao Play na Perifa Podcast. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pela apresentação, viu, Jô? Então, a gente fica muito feliz de poder participar, Eu encontro representante da ECI Monte Carmelo, uma escola de periferia no Pedregal, e sinto honrada, pelo convite e fico muito feliz de ter participado das oficinas, dos momentos de encontro que podemos partilhar, essas vivências das culturas na periferia. Muito bem-vinda mais uma vez, viu, minha gente? E também, já pedindo para quem está ouvindo a gente, já compartilha, já manda para os amigos, para a família, porque as ideias que a gente vai conversar, o bate-papo vai ser muito potente e é importante a gente estar acompanhando. E aí também a gente quer dar boas-vindas para Jefferson Matheus Ribeiro. Jefferson é professor licenciado em História, formado pela UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba. Atua há 14 anos na rede municipal de ensino, no município de João Pessoa, e tem lecionado em escolas particulares da capital e em cidades do interior paraibano. Ele possui experiência em programas como o Mais Educação, como professor alfabetizador e responsável por oficinas de jornal escolar com alunos de todas as faixas etárias. Ele desenvolve trabalhos na área de cultura popular e patrimônio cultural. Muito bem-vindo, Jefferson, ao nosso Play na Perifa Podcast. Olá a todos e a todas, e estou muito empolgado para ver, para ouvir, todas as ideias e trocar a experiência aqui com vocês, tá? Certo, Jefferson. Então, para a gente começar a nossa conversa, nossa roda aqui de conversa, a gente vai falar sobre o contexto dos espaços que hoje vocês estão representando, Vocês podem apresentar um pouco como é o contexto, dos lugares onde vocês trabalham, das escolas? E aí eu vou passar a bola para Jefferson. Bem, eu trabalho, atualmente acho que 2 anos, aqui na escola Damásio Barbosa da Franca, João Pessoa, Paraíba. Ela fica localizada no Distrito Mecânico. É uma região muito próxima do centro da cidade e que se encontra muito dividida, Ao passo que nós temos um monte de oficinas aqui em torno da escola, nós temos uma comunidade que é muito carente e é carente assim, de atenções que vão para além da infraestrutura. E nossos alunos, eles são atendidos aqui na escola do Fundamental 1 à EJA. Então nós temos alunos que vão dos, 5 anos até, 6 anos até 70 anos, então é uma escola muito eclética e dinâmica, Mas acho que o grande diferencial, o grande desafio, para todo educador atualmente são os adolescentes, e esses adolescentes aqui, eles vivem numa situação tensa, Porque, infelizmente, a gente sabe que a violência está muito presente nas comunidades e eles são muito expostos a isso.
né? E acreditam muitas vezes que o mundo é isso, né? Então, a escola é uma janela para possibilidades que, se não existisse, né, talvez eles não pudessem contemplar. Bom, é basicamente isso que eu tenho para falar assim a princípio. Então a gente vai desenvolvendo a conversa aí depois. Certo, Jefferson. E, Ticiane, fala um pouco pra gente também como é que é a vivência no Monte Carmelo, em Campina Grande, como é o trabalho realizado lá. Pois então, lá no Monte Carmelo já tem um trabalho de uma vivência muito grande, né? Na verdade, eu entrei no Estado como educadora no ano de 2013. E lotada lá na ECI Monte Carmelo, que antes de se tornar cidadã, né, como eu já havia comentado pessoalmente com vocês, nós já desenvolvíamos alguns trabalhos como a dança e outros esportes, né, que por ser numa periferia, eles se realizam, se encontram muito nessas práticas, né? E eu percebo que o contexto da arte e do esporte na periferia, ele tem uma grande e fundamental importância para o engajamento, né, diminuir a evasão escolar. E essa é a experiência que eu vou tentar trazer aqui para vocês na nossa conversa. Legal, Ticiane. E pensando também, né, no ambiente escolar, né, como é que vocês veem a importância de trabalhar a arte e a cultura, né, dentro da escola? E aí, pegando o gancho aí que Ticiane começou, e aí pode ficar com você. É isso mesmo, né? Já estava meio que dentro da pergunta, mas a arte como aspecto cultural, né, e aí eu, assim, particularmente como eu trabalho com dança e me realizo, né, não só trabalho como vivencio a dança, o contexto que a gente vê das violências que existem na periferia, que vai bem além da violência bruta, né, que a gente chama violência física, desde a questão da fala, das emoções, que muitas das vezes eles se sentem muito oprimidos, né, até para expressar os seus desejos, os seus sonhos, e com a dança a gente consegue um ambiente de interação, de bem-estar, né? Não é terapia, mas é terapêutico, né? Um ambiente de vivência social, que eu vejo que as meninas se sentem realizadas. Falo no contexto das meninas, porque só esse ano eu consegui engajar alguns meninos na dança, né? Ano passado eu consegui apenas 2 que eram da capoeira, então já tem uma vivência corporal que mistura dança e luta. E se não fosse, né, esses aspectos dentro da escola como motivadores, eu acho que esses alunos não teriam esse espaço de expressão. Na verdade, sempre tem, mas eu digo que eles se sentiriam à vontade mesmo para expressar, né? Através da arte, todos esses conflitos, porque isso aproxima também o professor, o gestor do seu público estudantil. Então, a arte ele tem esse poder, né, de transformar e também de engajar, unir, permitir que a gente partilhe nossas emoções. Verdade, tem esse poder mesmo transformador, né? E Jefferson, como é também para você, como é que você vê, né, a importância da arte e da cultura no ambiente da escola? Olha, eu, enquanto professor de história, né, eu sempre tento ressaltar os aspectos culturais do nosso estado aqui, a Paraíba, né? Eu acho que é algo fundamental para a gente criar essa identidade mesmo, né, de redescobrir nossa própria identidade, de pessoas que às vezes vêm de outros estados, vêm estudar aqui na nossa rede, e aí eles se sentem meio perdidos, porque eles têm às vezes uma visão estereotipada do que é o Nordeste, por exemplo, e aí quando chega aqui, eu acho que é um dever, não só do professor de história, né, mas acho que qualquer professor, de apresentar, né, esses elementos culturais regionais. Entretanto, a cultura, ela é muito mais do que a cultura da região na qual a gente vive, né? Então, existem vários aspectos culturais que abrangem o Brasil inteiro, que precisam ser vistos e revistos sob outras perspectivas. E aí é onde eu tento, né, de algum modo, ajudar, né, os meninos a conhecerem, mas é um universo tão amplo que é muito necessário e muito importante, né, ações como o do projeto da ONG Pequeno Davi, né, o Arte e Cultura nas Periferias, porque vem com uma perspectiva diferente, né, e que complementa, assim, o que eu e outros professores já vêm trabalhando nas salas de aula. Então, eu achei maravilhoso quando chegaram as meninas, os rapazes aqui e trouxeram, né, mais musicalidade, né, principalmente, né, para o nosso ambiente, porque aí já é algo que eu, por exemplo, eu não sou músico, tá entendendo? Eu posso analisar letras de música,
momentos históricos, contexto, mas eu não tenho o mesmo feeling, né, a mesma visão que um músico teria, né? Do mesmo modo, ó, o sinal tocando, do mesmo modo que eu não tenho todo o preparo corporal, por exemplo, né, que alguém da área de dança teria. Então, eu acho que as ações que foram desempenhadas aqui na nossa escola foram peças importantíssimas para formar um quadro muito maior, né, do que é cultura para os nossos jovens. E é importantíssimo. Eu acho que o que mais me encanta quando a gente trabalha a cultura e quando eles começam a absorver, né, a nossa proposta, né, as propostas apresentadas, é a ideia de identidade e pertencimento, né, de saber que você pertencer a um espaço não torna melhor nem pior, entendeu? E no momento que você entende isso, você se encontra, né? Você vai formando sua identidade própria, vai dizendo assim, caramba, eu faço parte desse grupo que integra um grupo muito maior, né? E meu grupo tem tanto a oferecer quanto qualquer outro. Eu acho isso importante, né? Quando você vem com a arte e a cultura, você dar essa ideia de pertencimento num contexto muito amplo, que é o Brasil, né? Esse país continental que a gente vive aí, tão diverso. E o projeto Arte e Cultura nas Periferias, né, ele desenvolveu atividades de formação, como você falou aqui pra gente, né? Os educadores chegaram, né, desenvolveram oficinas no ambiente escolar, né, nesse espaço também de educação formal, né. Agora, pensando nas expressões artísticas, né, que foi desenvolvido pelo projeto, vocês já tinham contato? Já conhecia o movimento hip hop e já conhecia o passinho brega funk? Como é que era esse contato? E aí eu vou passar para a Tiziana a bola. Então, o movimento hip hop eu conheci já. E interessante que assim que eu entrei no Monte Carmelo, tinha alguns projetos, né? Já existia um projeto do Pedregal mesmo, que era a Batalha do Pedregal. Na verdade, surgiu depois, minto. Antes foi um aluno meu que me apresentou, porque ele já tinha um grupo de hip hop, que ele, no caso, de breaking, e eu fiquei encantada, porque assim, minha vivência até então era dança de salão, e algumas por ser da área de educação física, né, de vivenciar em academias. E eu achei assim, pronto, trazer o conteúdo dele para dentro, né, da sala de aula, usar ele como articulador, né, e colaborador, para que essas vivências também eu pudesse conhecer um pouco da realidade que ele já vivenciava, e a gente acabou mesclando. Inclusive a gente fez um trabalho na época com a professora de língua portuguesa, trabalhando a cultura africana junto com o movimento hip hop, e foi muito, muito interessante. Esse projeto desenrolou de uma forma que virou uma gincana e a coisa foi fluindo. E partindo agora pro brega funk, né, não tem como falar na atualidade de periferia e não falar do brega funk, né, eu tava comentando também anteriormente na nossa conversa aqui com o Jô e Miguel, sobre algo que a gente não tem como não evidenciar, né? O brega funk para eles é o mais tocado, é o que eles ouvem, é o que eles vivem dia a dia, que tá no TikTok, que estão nas plataformas que eles gostam de utilizar. E aí tá a nossa importância como educador de ouvi-los, né? De prestar atenção nisso, né? Nessa realidade deles, e poder também estabelecer um diálogo, né, para a gente poder também fazer observações sobre as realidades que essas músicas, essas letras trazem, né, que vão muito mais profundo, né, na realidade das violências que acontecem na periferia. E eu conheci justamente por conta das meninas trazerem, né, nos ensaios muito, muito brega funk. E o passinho eu já conhecia de antes, porque também eu gostava muito do funk das antigas, né, que eu sou já 40 mais, então eu conheço um funk bem mais tradicional. E aí até me chocou um pouco conhecer o brega funk, porque ele tem um apelo muito forte, né, da questão do corpo, mas a gente conseguiu fazer bastante coisa com a galerinha e ressignificar algumas também. E Jefferson, como foi para você também esse contato, né? Se você já conhecia, né, o movimento hip hop, o passinho brega funk? Ah, sim, conhecia. E assim, em sala de aula, né, já nas escolas, eu costumo muito falar a respeito tanto do rap quanto do funk, né, mas o brega funk, ele vai para além da questão da sonoridade, né, é como a Tiziane falou, assim, envolve muito essa questão do corpo. Eu acho isso interessante, eu já pesquisei bastante a respeito, né, mas eu não tive ainda a oportunidade, e também porque, assim, existem alguns territórios que eu costumo não cruzar muito a linha,
né? Porque tem outros colegas, outros profissionais aqui. Felizmente a nossa escola ela está muito bem nutrida de profissionais capacitados e que podem, talvez com um pouco mais de propriedade, né, abordar o tema. Mas eu acho maravilhoso, porque remete a tantos estilos mais antigos, sabe? É uma reinvenção do que já existe, na verdade, né? Do que já existia. E eu acho maravilhoso, né? Tem uma temática que eu acho também muito interessante que foi abordada aqui, que foi a questão do grafite, né? Desenvolvida aqui na escola. Inclusive, vocês deixaram um mural aqui belíssimo, né? Produzido pelos alunos, e que é outro elemento que eu acho importante dentro da cultura hip-hop, porque faz aflorar aquilo que muitos alunos desenvolvem, muitos jovens, né, têm esse talento, né, para as artes plásticas, mas acha que arte plástica é aquele negócio, é uma tela, e você tem que ir ali pintar e tem que seguir certas regras, e o grafite permitiu uma liberdade criativa imensa, né, para os meninos aqui na escola, foi muito bom. Então é basicamente isso, né, eu acho que o passinho, ele foi, acho que talvez foi a oficina aqui mais bem aceita, viu, junto com o grafite, pelos alunos. Eles, cadê o professor do passinho? Tá? Eles ficavam muito empolgados, né, assim, foi maravilhoso, eu achei muito legal, divertido, tudo. Eu acompanhava de perto as atividades, então eu achava muito divertido a forma como eles iam se envolvendo, né, bem legal. A partir dessa experiência concreta, que uniu atividades em arte e educação com formação humana, vocês perceberam mudanças em situações de violência nas escolas? Então, eu achei essa parte muito interessante, porque como você bem falou, não se tratava só de oficinas lúdicas e tal, né? Havia esse debate, também é necessário dentro das escolas, porque eu percebia que havia um diálogo ali entre o educador e os alunos, mas muito mais na intencionalidade de fazer esses meninos colocarem para fora as suas experiências, seus pensamentos, suas incertezas, suas certezas, e tudo isso, ao passo que era posto para fora, era debatido e às vezes retornava com novas verdades, com novas visões, novas perspectivas. Então eu sei que muitos meninos e meninas aqui tiveram assim tiveram uma virada de chave, sabe, a partir desses debates. Outro ponto que eu achei fundamental aqui na nossa escola, né, é que foi uma professora, né, que estava lidando com os meninos, e eu acho isso interessante porque a gente sabe que, infelizmente, né, no nosso país, as mulheres elas vivem uma situação de vulnerabilidade ainda muito grande, apesar do endurecimento de leis, de várias campanhas. A gente, infelizmente, ainda tem um cenário desanimador, né, com relação à questão de violência doméstica, violência de gênero, tudo mais. E aí, quando você coloca aqui uma mulher para debater esses temas, as meninas elas acabaram se sentindo mais à vontade para expor suas questões, né? Então, eu acho que foi muito mais até proveitoso para as nossas meninas, né, que estão numa situação de vulnerabilidade maior do que os rapazes aqui da comunidade, etc., porque elas se sentiram mais à vontade para falar aquilo que elas pensam, que elas sentem. Inclusive, muitas vezes eu ficava ali de lado, aí quando eu via que era uma situação um pouco mais delicada, às vezes eu dava uma saidinha, porque eu sei que elas precisam desse espaço, é necessário, né? Toda escola tem que ter esse espaço, esse momento, e aí eu acho que foram debates importantes para uma tomada de consciência, tanto na questão de gênero, quanto na questão racial também. Eu acho que os debates em torno do racismo foram muito pertinentes, é algo que eu também costumo debater em sala de aula, mas quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor, palestrantes, professores externos, debatedores, informantes, pessoas que vêm com uniformes, né, de fora, ações afirmativas não precisam ter limites nesse quesito. E aí, eu acho que os nossos meninos, eles tiveram como consequência nisso tudo, né, uma tomada de consciência maior sobre esses problemas pontuais e que existe e acontece o tempo inteiro nas comunidades, no dia a dia deles, mas que, por uma série de questões, acabavam sendo naturalizados.
Então, eles agora enxergam, sim, que certos comportamentos não são aceitáveis com relação às meninas, que certos comportamentos não são aceitáveis quando se trata da questão étnico-racial, né? A ideia do racismo recreativo, por exemplo, foi algo que foi debatido durante essa experiência, né, da Pequena Davi aqui, que é algo que, vamos ser sinceros, é algo que foi naturalizado em muitos ambientes e que precisa ser barrado, precisa, né, ser ressignificado como aquilo que é realmente uma violência. E aí, esses debates que foram propostos ajudaram os nossos meninos a ter um pouco mais de consciência daquilo que eles falam, daquilo que eles fazem, para que não se repita, né, para que aquele ciclo ele se encerre e possa iniciar um novo ciclo, mas com ações positivas, né? Eu fiquei muito, assim, feliz, né, porque tudo que envolve arte e movimentos, né, que trazem uma novidade, né, para a escola. Os alunos, eles gostam de estar engajado em coisas extracurriculares, né, as meninas viviam me perguntando, quando é que a gente vai de novo visitar as outras escolas, levar a nossa dança para outro lugar? Eles ficaram super empolgados, gostaram muito do projeto. E a professora Leandra, né, eu vou agora citar a nossa professora de Sociologia, da SCI Monte Carmelo, que ela estava fazendo um trabalho muito importante relacionado à saúde mental, à saúde socioemocional, né, da convivência. E essas pequenas violências, né, como o verbal, como o bullying, como o racismo mesmo, como o professor citou aí, recreativo, né, essas brincadeiras que eram tidas como brincadeiras, né, mas são violências, foram todas comentadas e eu vi os trabalhos e produções que foram feitos durante as oficinas que aconteceram nas aulas da professora Leandra, né, que eu tive a oportunidade de ver os murais que o pessoal do Fundamental construiu, e via como eles expressavam isso, e eles começaram a entender e discutir sobre algo que a gente acaba relevando pelo dia a dia, de tanto conviver, né, de tanto, infelizmente, esses pequenos atos de violência se tornarem comuns, a gente muitas vezes não para refletir sobre, e nem para orientar, né? Aí a gente, como educador, pontualmente orienta, mas não no sentido reflexivo que é a oportunidade, né? Quando isso é trazido de forma real e concreta, eu percebi que essa compreensão de mundo, né, realmente trouxe uma melhora no entendimento dessas violências e também na replicação, porque eles começavam a conversar entre si, reconhecendo, né? Então, a partir do momento que a gente reconhece onde está o erro, aí que realmente acontece a mudança também. Pensando também em outros ambientes escolares, pensando nesse fazer, né, de ações, né, como é que podem contribuir para o enfrentamento à violência em outras escolas de João Pessoa e Campina Grande, assim? Vocês acreditam que ações como essa podem contribuir no enfrentamento às violências? E eu vou continuar com a Ticiane aí, que ela estava na fala, né, e pode ir continuando na resposta. Então, como eu estava explicando anteriormente, é justamente essa comunicação, né, essa empolgação que houve de poder partilhar, né, algo que eles vivenciaram, partilhar as experiências e até a cultura, a realidade deles em outros espaços, né, que houve no início um medo, um receio, porque a gente sabe que, infelizmente, nas periferias existe uma briga de facções. Então, quando a gente vai para um lugar que não pertence à facção tal, né, eles têm isso muito no inconsciente coletivo ali, né, daquele grupo, que vai ter problema, que não vai dar certo, então eles vão meio temerosos e eles perceberam que quando a coisa é organizada e quando ela é voltada realmente com compromisso educativo, as coisas fluem, né, e aí houve justamente isso, eles ficaram pedindo muito que esses momentos voltassem a acontecer, partilharam situações, né, de forma muito natural, né, que a juventude precisa disso, na verdade, do diálogo, da partilha de experiências, e eu acho que isso deve acontecer, né, precisa acontecer em todas as escolas da Paraíba, né, eu digo não apenas de João Pessoa e Campina Grande, né, não só especificamente, mas em toda a Paraíba, porque a gente tem excelentes educadores, né, excelentes profissionais comprometidos com esses movimentos. Quando a gente consegue levar isso ao maior número de pessoas possível, a gente consegue realmente provocar mudanças de maneira mais consistente. E para você, Jefferson, também, você acredita que ações como essa podem contribuir no enfrentamento à violência em outras escolas também, tanto aqui de João Pessoa, né, e Campina Grande? Olha, com certeza. O que aconteceu aqui, né, na Damásio da Franca foi uma experiência exitosa e que, inclusive, eu estava comentando
essa semana, né, em uma outra escola que eu também trabalho, eu disse, caramba, foi uma iniciativa muito boa, que poderia, né, sei lá, de outras formas, chegar a outras escolas, né, algo parecido ou idêntico, enfim. E aí, até foi interessante você ter comentado, né, isso, porque a prefeitura aqui, né, a Secretaria de Educação, eu acho que ela entende que buscar o jovem partindo, né, da realidade dele mesmo, né, daquilo que lhe interessa, talvez seja a chave para atrair cada vez mais os nossos jovens para a educação e não afastá-lo, né, do caminho do conhecimento. E aí, nesse sentido, né, esse ano, a prefeitura, a SEDEC aqui, né, ela iniciou aqui um programa chamado Iniciativa Futuro, que não lembra, não é algo como o que a ONG Pequeno Davi estava fazendo, mas é uma luz, né? É uma luz diante desse contexto, né, tão complexo que são as escolas. Trata-se do seguinte, né? Todas as escolas aqui da rede, elas vão ter clubes. Esses clubes, eles são geridos em grande parte pelos próprios alunos e eles são de temas diversos, né? Alguns temas são mais pontuais, voltados ao ensino, né? Por exemplo, de leitura, computação, né? Para gerar suprir algumas lacunas também, né? No ensino, no aprendizado do aluno, mas todo o resto são atividades culturais ou esportivas, ou tecnológicas, assim, de certo modo, que também são educacionais, né? Então tem robótica, teatro, dança, temos também capoeira e várias outras atividades, né, que começaram a ser desenvolvidas no contraturno. Não são todas as atividades que acontecem na mesma escola, né, são algumas, os alunos que escolheram, na verdade, foi uma escolha feita pelos alunos, então, obviamente, futsal, futebol acaba chamando bastante atenção, mas aí eu fiquei muito surpreso quando eu vi que tem escolas aqui que tiveram uma grande adesão em teatro, por exemplo. Eu fiquei impressionado, estava numa outra escola que a oficina de teatro praticamente lotou. Então, a gente está vendo aqui um futuro de possibilidades, mas que assim, é uma iniciativa que lembra um pouco o que o Pequeno Davi fez aqui, mas ainda falta, talvez, né, um pouco mais dessa questão cultural, né, como a gente bem frisou aqui desde o começo, por causa que eu sempre bato na tecla da questão da nossa própria identidade, de valorizar os elementos que nós temos, que sejam eles regionais ou oriundos da periferia, precisam ser ressaltados sempre. Ticiane, para fechar, se você pudesse deixar um recado para um gestor escolar, né, que de repente pode ter medo de abrir as portas para o brega funk, para a poesia marginal, para o rap ou para o grafite, né, com receio de que isso muitas vezes possa ser associado a aumentar a bagunça, por exemplo. O que você diria para esse gestor? Eu não sei nem, assim, como comentar, mas porque eu tenho não é fazendo, rasgando seda não, mas eu tenho uma excelente gestora, que é a professora Maria Bernadette, que ela acolhe muito bem todas essas questões, né, tanto de arte como esporte, tanto que eu tenho muita liberdade para fazer acontecer algumas oficinas, como o professor citou já, sobre esportes. Então a gente tem várias atividades pluriculturais na escola, que a gente, graças à gestão dela, que permite, né, e dá essa liberdade para que a gente consiga realizar isso de fato. Mas, para os demais que não têm ainda essa visão, é importante entender que eu sigo muito Paulo Freire e entender que o nosso processo de ensino-aprendizagem, ele é uma via de mão dupla. Então, se a gente acolhe os nossos alunos, eles irão nos acolher. Se os nossos estudantes, eles conseguem vivenciar, se realizar através dessas vivências de pertencimento e identidade deles dentro da escola, a gente também vai conseguir promover novos conhecimentos através dessa condução de troca de compreensão de conhecimento. Então, não deixem de abrir as portas para essa galera, porque a juventude necessita desses espaços e dessas ações, né? Elas são de fundamental importância para a gente na realidade da juventude, principalmente atual. Bem, eu primeiramente, né, eu acho que eu chegaria para qualquer um desses gestores e diria o seguinte, que bagunça é quando não há supervisão
de profissionais capacitados. As ações que foram promovidas pela ONG Pequeno Davi e que são desenvolvidas pelos educadores, né, em todas as escolas aqui da rede ou mesmo da Paraíba inteira, são coordenadas por profissionais capacitados. Então não é bagunça, né? É você, né, agora pegando aí o fio da meada com a Ticiane, é você realmente se apropriar do discurso de Paulo Freire e partir de uma educação, né, que tenha como referência a própria realidade do aluno. Enquanto a gente tiver criando um ideal de educação, né, que é distante do nosso aluno, a gente vai fracassar. Nós temos que entender que a educação, ela é para o mundo e vem do mundo. Ela não pode vir de outro lugar. E aí, o diretor ele tem que entender isso. Ele tem que partir do ponto de vista do aluno e fazer com que o jovem ele ressignifique seu próprio olhar sobre aquilo que ele já conhece. E ele vai ver, caramba, quer dizer então que isso que eu faço significa algo, tem um significado. Mas é para isso que existe o professor, que existe todo um conjunto de educadores, né? Para abrir portas e mostrar uma nova possibilidade para eles, né? Então acho que o diretor ele precisa ter essa visão mais humana, né? De partir do ponto de vista do aluno e ser ousado, né? Tem que ter ousadia. A educação não é lugar de conforto, não. Não pode ser. Jamais. É lugar de embate, é lugar de debate, é lugar de conflito, mas também de possibilidades. E aí é onde todo educador tem que ter essa ousadia, né? Mostrar, de abraçar novas causas. E pensando também, né, nos jovens, nos adolescentes que estão vivenciando, né, que vivenciaram essas oficinas, você deixa algum recado, né, para esse jovem ou para o adolescente, né, que se sentiu representado, que participou das oficinas? Que recado você pode deixar para eles e para elas? Então participem, quando aparecer esses espaços, nesses momentos, não se sintam constrangidos, porque eles são feitos para vocês, jovens, para os adolescentes, né? A gente na CI Monte Carmelo tem alunos do 6º ano do Fundamental 1 até alunos do 3º ano do ensino médio, além da EJA, né? Que temos também a modalidade EJA. E sintam-se acolhidos, sintam esse espaço de pertencimento e de identidade que vocês vão poder realizar muitas e muitas coisas e transformar, né? Inclusive a realidade de vocês. Como a gente já vê em alguns casos, né? A gente já tem alguns meninos que já foram ex-alunos que eu tive conhecimento, que já trabalham com o Islã, que tornaram a arte também uma forma de expressar a dor, mas também de trabalho, né? De construção cultural. É aquela coisa, tudo que foi passado nas oficinas é exatamente o que o jovem respira. Se a gente parar de respirar, a gente morre. Então, é indissociável. Aonde quer que esse jovem vá, ele vai estar carregando a semente que foi plantada através das ações. Então, eu acho que mais do que apenas absorver, é um dever de todo jovem, todo educador, chegar nos ambientes e ou participar ou difundir mais essas ideias para que a mensagem ela não fique presa só às 4 paredes aqui da escola, entendeu? Fica ali naqueles muros, entre os muros da escola, não. Essa mensagem ela tem que ser perpassada para um pai de família em casa, para ele entender e às vezes desmistificar certos preconceitos. Para um jovem que às vezes tem curiosidade, mas às vezes falta aquele pontapé inicial porque ele não tem um amigo, uma amiga que faça parte. Então talvez você possa, né, esse jovem possa chegar ali e dizer, rapaz, vamos, tu vai achar interessante ali, ó. Vamos dar uma observada ali numa apresentação de brega funk? Bora participar daquela ação ali de grafite, pô, o pessoal tá ali fazendo um negócio, tá tendo uma roda de conversas ali na praça. Então, eu acho que a educação não fica restrita só aos educadores, né? Os nossos jovens, eles têm que também passar adiante essas mensagens a partir do momento que eles se apoderam delas, né? A gente se sente donos desse discurso, donos dessas artes, donos de tudo que eles aprenderam e que eles já conheciam, mas que ressignificaram nas ações. É interessante isso que você fala também, porque você traz uma questão que é o protagonismo também, né?
desse adolescente, desse jovem, né, que está vivenciando isso, né, e que passa a ter mais autonomia, né, e pensar também em outras formas também de vivenciar, né, a vida escolar. Mas aí, a gente está finalizando o episódio de hoje. A gente já agradece, né, agradece a Jefferson, agradece a Ticiane, né, que esteve aqui com a gente, que disponibilizou do seu tempo, né, e do seu conhecimento, né, desse bate-papo, essa troca de ideias que foi super enriquecedora mesmo, né, eu acredito que quem ficou com a gente até agora, né, e também agradeço também, né, quem acompanhou aqui até o final, né, e já pedindo para que vocês compartilhem, enviem para os amigos, né, que esse episódio também possa contribuir na atuação de professores, professoras, educadores, educadoras, né, que estão no cotidiano escolar, né, então, que a gente possa também contribuir nesse sentido. E antes de terminar, Jefferson, Ticiane, eu quero te convidar para a gente fazer um bate-bola, né, com algumas sugestões aí pra gente, né, nesse modo mais rápido, né, no famoso tudo que vai e volta, como a gente diz nas batalhas. E aí vamos lá começar, eu te falo uma coisa e tu me responde rapidinho com indicações, né, de coisas que a gente pode ler, ouvir e tal. Pode ser? Pode sim, vamos lá. Um livro que você indica? Então, nesse momento eu tô com Pedagogia da Libertação, Paulo Freire. Então, assim, tipo, isso vai para educador, para aluno, vai para estudante. E eu tô aqui mobilizada e empolgada para, nesse ano de 2026, trabalharmos Paulo Freire, por isso que ele se tornou meu livro hoje de cabeceira. Muito bom e potente aí, né? Importante. Eu posso indicar dois? Pode indicar dois. Ótimo. O primeiro é uma história em quadrinhos, chamada Angola Janga. Angola Janga conta a história de Zumbi dos Palmares e do Quilombo dos Palmares. Escrita e desenhada por Marcelo de Salete, e é uma obra que inclusive ganhou Jabuti na época que foi lançada. É simplesmente linda, é uma arte maravilhosa, imersiva, uma contextualização histórica maravilhosa e que nos traz aí toda a força desse grande herói negro da nossa história, para que nossos jovens, em especial, né, os negros e pardos, se sintam representados, né, nesse país tão diverso que é o Brasil. A outra obra que eu indico é, na verdade, uma obra de literatura de ficção científica, buscando ver novas visões, né, de gêneros já estabelecidos. Tem aí O Último Ancestral, que é uma obra de afrofuturismo, né, escrita por Ale Santos. A gente vai ver um mundo repleto de tecnologias, acontece no Brasil, é uma espécie de distopia brasileira, né, com elementos tecnológicos, com elementos também trazem uma negritude muito forte para a narrativa, e eu acho incrível, assim, essas duas obras eu acho maravilhoso. Muito bom, afrofuturismo. E uma música pra gente dar play? Nossa, eu sou muito eclética, né, com relação à música. Mas vamos lá, vamos colocar que a gente estava trabalhando na questão racial. As músicas, eu trabalhei muita música internacional, né, infelizmente, felizmente, com língua inglesa, por conta da parceria que eu faço com as professoras de outras línguas. Mas, no momento, eita, deixa eu pensar, muito complicado, eu gosto de tanta música, minha gente. A que vem primeiro aí na cabeça. Bote aí, Flávio José, umas Tarek Mariola, que é identidade do Nordeste, eu amo também. Já no clima junino, né? E que é o ano inteiro, na verdade, né? Pra gente que é do Nordeste. Muito boa essa indicação. Rapaz, ultimamente eu tava escutando, eu já escutava há algum tempo, né? E aí teve essa uma novela nova da Globo aí, que eu tava vendo a abertura e foi justamente ela. A música é Zumbi, de Jorge Benjor, mas que eu gosto muito da versão da Ellen Oléria, que é uma cantora maravilhosa. Ela fez uma interpretação muito poderosa dessa canção, e é uma música linda, forte, e que diz muito a qualquer pessoa. Acho que o brasileiro tem que ouvir Zumbi. Pronto. Jorge bem grandão, dos pilares aí da música. E Ellen Oléria, maravilhosa, grande amiga aí, um beijo pra ela, se ela estiver ouvindo, quem sabe. Eita, que legal. Um artista que é referência pra você.
Eu tenho vários, mas eu vou citar um local que me ajudou muito na construção desse projeto do hip hop na escola, que é Ives Love. Procurem lá no Instagram, Professor Ives. Ele é um cara que ele é um autodidata, tem experiência Rio-São Paulo com breaking. É um cara que vive e respira hip hop. Ele me ensinou o que é realmente cultura hip hop, o que é ser hip hop. E quem puder conhecer um pouco do trabalho dele e algumas oficinas dele também levei lá para a escola. É um cara que respira e ama o hip hop. Vou dizer dois aqui novamente. Vou dizer dois. Um é um ex-aluno meu, que hoje ele que me ensina, ele que me dá aula. Para mim vai ser eternamente Felipe, mas para o mundo ele é conhecido como Icó, que é um artista plástico aqui da minha cidade. Ele é de uma comunidade, né, chamada Bairro São José, um bairro bem conhecido aqui da minha cidade, e que, caramba, esse menino tá voando. Ele faz artes muito voltadas para o cotidiano deles. Então você vê nas telas dele a periferia, a juventude negra da cidade, você vê muito da religiosidade de matriz africana. Então, é muito do que, às vezes, a sociedade cobrir com um pano, e ele rasga esse véu e mostra tudo aquilo que sempre existiu e sempre vai existir nas nossas periferias. O outro artista é o Elionai Gomes, que é também mega conhecido aqui na minha cidade e em outros lugares. O Elionai, eu acho fabulosa a arte dele quando ele utiliza objetos ordinários, sabe? Aquela coisa que você acha que é só uma garrafa. Não, ele consegue transformar aquilo, né, em arte. Objetos que seriam para reciclagem, ele recicla, mas recicla de uma forma belíssima, né? O Elionai é maravilhoso também, é uma pessoa, um ser humano incrível. Conheci ele, conversei com ele, tive chance de participar de oficinas com ele também. Ser humano maravilhoso. Muito bom, você traz dois artistas aí de duas gerações aí, né? Vale a pena a gente conhecer. E um coletivo ou grupo que você indica pra gente conhecer? Vou citar de novo personalidades que influenciaram a minha vida para gostar, né? Para engajar e para conhecer, né? Na verdade, foram minhas referências. E não vou colocar nem como grupo, porque é, na verdade, uma dupla, que é Beck e Preta, que foram articuladores. A primeira oficina de slam que eu tive foi com Beck e Preta, lá no Monte Santo, quando eu estava professora na Escola Estadual do Monte Santo. E, eu vim entender tudo sobre cultura periférica que eu sei até o momento, graças a eles. Eu sou muito grata de poder ter conhecido. Eles são um casal, né, nesse momento. Não sei nem direito onde é o paradeiro deles, mas a Preta sai dando palestras em várias partes, é muito, muito bem requisitada em vários lugares. E se tiverem a oportunidade de trazê-la em algum momento para alguma vivência, vocês vão amar também. Caramba, pior que atualmente o grupo, a iniciativa que eu mais tenho tido contato são vocês mesmos. É fogo, né? Mas vocês possam acompanhar nas redes sociais. Eu posso indicar um influenciador, também é professor, e que tem feito muitas ações afirmativas, assim, no sentido, principalmente das questões étnico-raciais. Pode ser? Sim. Pronto, deixa eu só para não errar o sobrenome dele, que esse homem é muito importante. Eu indico um colega meu, né, historiador, professor. Ele atua também na Secretaria de Educação, mas recentemente ele tem se destinado muito a difundir o que a gente chama de letramento racial através das redes sociais, que é o Lucian Souza. O Lucian, ele é querido, um cara, é um poço de sabedoria, e que, através das suas redes sociais, dos seus posts, né, de congressos e lives que ele participa, ele tem espalhado uma mensagem antirracista fundamental na nossa cidade, no nosso país e para o mundo inteiro, né, para quem quer ter acesso a esse conteúdo maravilhoso que ele vem produzindo dia após dia através das redes sociais. Então é isso. Muito bom, muito obrigada pelas indicações. Aí fica o recado aí, minha gente, vamos procurar esses artistas, né, pra gente seguir conhecer o trabalho. E aí agora a gente tá terminando, tá concluindo mais um podcast Play na Perifa. Ticiane, a gente agradece sua participação. Muito obrigada, sabe? Muito obrigada pela parceria também, né? Por
por receber, né, o Arte e Cultura nas Periferias, né, na escola, na Monte Carmelo. Assim, foi fortalecedor e foi muito potente a experiência, né, que a gente fez juntos, né. Então, desde já agradecendo, né, e aí dizendo aí, ó, quiser deixar um recado final aí, né, dos momentos finais, fica à vontade. Só agradecer mesmo pelo convite, né, que veio o intermédio por Matheus, né, Emanuel, que foi o principal articulador, você, Jô, pela simpatia de sempre, acolhimento, ao Miguel também pelo bate-papo, né, tive a oportunidade de conhecer brevemente, mas já gostei muito, e que a gente possa sempre estar, né, nesse desejo de mudança, de transformação das nossas juventudes, porque a educação é que vai mover o mundo, né, então a gente tem um papel fundamental nessa história. Obrigada. Muito obrigada, e é a educação que vai mover o mundo, é verdade. E aí eu vou pedir agora, Jefferson, para deixar aí o seu recadinho final para quem está nos escutando. Gente, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. E para você que está ouvindo, não importa onde, não importa quando, né, entenda que a cultura, a educação, as artes, elas não são para poucos, né, elas são para todos. Então, se apodere disso, né, tome para si aquilo que é seu, conhecimento, cultura, arte, e não se intimide, não se acanhe, como a gente fala aqui, né, não fique acanhado não, pegue para você, use, abuse, mostre para o mundo o quão belo é o potencial que a humanidade tem, certo? Muito obrigado. A gente que agradece. E valeu, gente. Até o próximo Play na Perifa. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom. E até a próxima.